Boa noite a todos. Em nome do Departamento de Cabeça e Pescoço da PM, em nome dos meus colegas da diretoria da PM, Dr. Roberto Takimoto, Dr. Emerson Fávero e Marcelo Menezes, queria apresentar e agradecer um grande amigo, o professor Dr. Fábio Pupo Secom, que é doutor e mestre pela Unifesp, e foi residente de Cabeça e Pescoço lá do HC. Foi meu chefe no Einstein, no pronto atendimento, então eu tive uma honra de trabalhar em várias oportunidades com o Fábio. Então, agradecer a disponibilidade do Fábio para falar sobre o manejo de complicações em traqueostomia definitiva e de próteses fonatórias. Fábio, obrigado mesmo do convite, boa noite, e espero... A gente vai aguardando as perguntas ao longo da apresentação, no final a gente conversa. Excelente. Dorival, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu, desde que terminei a minha residência lá no Hospital das Clínicas, fui para a Escola Paulista, onde eu havia feito minha graduação, e me interessei pela reabilitação por prótese traqueosofágica. Era uma coisa que estava chegando no Brasil, nós estamos falando disso de 1995, e me tornei um entusiasta do assunto, de fato, de ver pacientes que tinham perdido seu órgão da voz, podendo voltar a falar. A minha tese de mestrado e doutorado versam sobre o assunto prótese traqueosofágica e voz. Tive a ajuda de muitos fonoaudiólogos queridos nesse trajeto de eu poder escrever essas teses, e é para mim sempre um prazer receber o convite para falar sobre isso que eu gosto tanto. Eu agradeço à Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, à APM, ao Dorival, por estar capitaneando esse departamento na APM, de ter lembrado do meu nome para falar para vocês um pouco sobre essa nossa experiência. É um assunto bastante vasto. Pedi o convite foi para falar sobre o manejo das complicações do traqueostoma definitivo pós-laringectomia total e da fístula traqueosofágica e da prótese traqueosofágica. Mas vou tentar me conter aqui em alguma coisa como 45 minutos. Uma coisa importante, eu acho, é declarar que eu não tenho nenhum conflito de interesse quando eu falo sobre prótese traqueosofágica, mas a gente tem um problema no Brasil, só tem uma empresa, né? Então parece que eu estou fazendo marketing ou serviço pós-venda aqui de uma empresa que é a única empresa que vende prótese no mercado nacional. Eu não tenho absolutamente nenhum conflito de interesse nesse assunto com a Atos Medical, que é quem entrega as próteses aqui no Brasil, ok? Mas vamos lá. A gente tá falando sobre uma doença que acomete o órgão da voz. E o câncer da laringe no Brasil, a gente sabe por todas as estatísticas entregues para a gente pelo INCA, que a gente tem uma grande maioria de pacientes diagnosticados com doenças avançadas. Por esse motivo, as laringectomias totais, elas ganham um grande destaque na solução dos problemas desses pacientes, ainda que um tratamento muito radical. A gente pode encontrar em diversos guidelines que a laringectomia total representa mais efetivo tratamento por câncer avançado da laringe. E as indicações que a gente respeita são a presença de invasão de cartilagem tireoide, a mobilidade de ambas as pregas vocais, uma extensão infraglótica, uma extensão para a área pós-cricoide, uma recidiva pós-radioterapia e, claro, talvez seja questionável, mas a impossibilidade de realização de laringectomias parciais, seja por condições clínicas ou pulmonares que impeçam a realização desse tipo de procedimento. Então, a laringectomia total surge como uma boa opção. Eu trouxe um caso clínico. Esse caso foi o último paciente que eu operei, fiz uma laringectomia total, foi mês passado que eu operei esse paciente. Esse paciente veio de outro estado, com uma queixa de rouquidão, falta de ar, há 2 meses. E veio com exames de imagem, veio aqui para São Paulo, para eu fazer uma cirurgia para o câncer da laringe dele. A gente tem uma fixação da prega vocal direita, uma lesão subglótica. Ele já veio com essa tomografia, a tomografia mostrando uma lesão, principalmente à direita, com uma grande esclerose da cartilagem da aritenoide, uma destruição da borda inferior da cartilagem tireoide e da aritenoide, uma invasão da musculatura pré-tireoidiana, e não houve outra opção senão fazer uma laringectomia total. Aqui a foto da peça cirúrgica quase
toda ela solta, aqui a epiglote, aqui a traqueia, aqui a faringe aberta. A gente costuma fazer o traqueostoma biselando a traqueia a fim de aumentar o espaço, a área que a gente vai produzir esse traqueostoma, dando um ponto que é um falso Donati, em que a gente abraça o anel traqueal e recobre com pele a borda livre do traqueostoma, evitando assim, ou reduzindo a possibilidade de infecção e estenose. A gente usa para confeccionar, para colocar prótese traqueosofágica, eu coloco em todos os meus pacientes, na laringectomia, essa haste foi produzida por um paciente nosso no plural, porque o Dorival também cuidou bastante desse indivíduo, desse paciente, em que a gente tem uma haste que entra pela faringe e direciona até o esôfago e permite, ou nos ajuda a posicionar a fístula traqueosofágica mais ou menos a meio centímetro ou a 0,7, um máximo 1 centímetro abaixo da borda membranácea do traqueostoma. Dessa forma, esse instrumento permite acoplar o trocáter do sistema Provox. Aqui a gente vê que o trocáter já está dentro do esôfago cervical. Por esse orifício aqui a gente vai passar o fio guia. O fio guia sai então pela faringe e a gente acopla a prótese e traz a prótese até o seu sítio na fístula traqueosofágica criada. Também a gente pode fazer isso de forma simples, com um mixer, não é necessário nenhum instrumento especial para isso, o mixer traz para a faringe esse fio guia. Todas as laringectomias a gente tem feito com o uso de stapler. O stapler é uma ferramenta muito interessante, e é eficaz, e a gente não tem praticamente fístula faringocutânea no nosso pós-operatório. Aqui uma imagem de uma sutura bem bacana, feita rapidamente, a prótese no seu lugar. E a gente espera, quando a gente bota uma prótese traqueosofágica, uma voz como essa, né? Esse tipo de voz com a prótese, uma voz muito diferente da sua, que você tinha quando você tinha laringe? Olha, eu não acho tão diferente, não, até porque eu era bastante rouca já, né? Então, hoje a minha voz, inclusive todo mundo disse que a minha voz, hoje, com a prótese, é melhor do que a voz que eu tinha antes, entendeu? Verdade, tu falou sobre isso. Todo mundo disse que minha voz, diante do problema, é muito boa. Então, essa é a nossa expectativa em relação a uma voz traqueosofágica, né? E me parece que esse fechamento com horizontal, com stapler, favorece a gente a ter voz dessa qualidade. Aqui é uma prótese bem locada no seu sítio, na traqueia, uma traqueia que a gente produz pensando que tem que ter uma oclusão digital, então ela não pode ser muito grande. Obviamente, a traqueia estenótica também é um problema. Aqui uma visão da fibroscopia com a prótese bem locada, sem compressão na mucosa esofágica. E quando a gente fala de voz traqueosofágica, não tem dúvida, o que a gente precisa entender é que a fonte de produção da voz é essa mucosa na transição faringoesofágica. Aqui reside, então, aquilo que a gente pode chamar de uma neoglote. E quando a gente está diante de um paciente com dificuldades de aquisição de voz, a gente precisa imaginar o que está acontecendo no segmento faringoesofágico desse paciente. E aqui a gente vê a prótese ali muito bem locada, sem compressão da mucosa esofágica. Ter um fibroscópio no consultório é muito importante, eu acredito, na reabilitação com prótese traqueosofágica, para a gente checar se a prótese está com essa posição adequada na parte interna. A traqueia é muito fácil a gente observar, mas o que está acontecendo lá dentro, a gente muitas vezes precisa da fibroscopia. E a prótese traqueosofágica, não tem dúvida, ela no mundo todo, ela ganhou um destaque por essa excelente qualidade vocal, representando hoje o padrão ouro de reabilitação vocal. Eu não vou dizer que eu não tenho paciente que tem uma boa voz esofágica. Pacientes lá da Escola Paulista, que a gente acompanha no ambulatório de laringe e voz, tem alguns com a voz fantástica, mas a gente sabe que as dificuldades na aquisição de voz esofágica são múltiplas, e a laringe eletrônica tem uma voz muito, muito inferior em termos de qualidade. Então, a prótese traqueosofágica a gente pode elencar algumas vantagens, é uma voz de muito boa qualidade, e o motivo para isso é que a fonte de ar para fonação, ela vem do pulmão, então tem um grande reservatório para produzir uma voz, um fraseado longo,
com uma qualidade que é sempre superior a toda outra modalidade de reabilitação pós-laringectomia total. Tem um alto índice de sucesso, mas não é 100%. Eu acho também importante a gente não vender para o paciente que nós estamos propondo uma reabilitação com prótese, que todos falarão muito bem e todos conseguirão falar maravilhosamente bem. Isso não é verdade. O índice de sucesso na literatura é de 74% a 90%. Exatamente porque algumas complicações podem surgir e eu quero aqui poder dividir com vocês as soluções para chegar a uma reabilitação com sucesso perto de 90%. O aprendizado de voz traqueosofágica é bastante rápido. Às vezes eu passo vergonha aqui que o paciente vem, eu ensino alguma coisinha de reabilitação e ele diz que eu que ensinei ele a falar, mas eu encaminho todos os meus pacientes para a reabilitação, para maximização das capacidades da voz traqueosofágica com os fonoaudiólogos. Também digo que é um procedimento de fácil execução, não é nada difícil fazer um buraco na traqueia comunicando ao esôfago, mas algumas coisas são detalhes e que exigem um tratamento específico. Temos também desvantagens, né? A prótese traqueosofágica é uma prótese de alto custo. É uma prótese que, fora do Brasil, custa $100, 60 euros, lá na Holanda, mas aqui no Brasil ela chega a um preço absolutamente excessivo, do meu ponto de vista, ainda que os convênios estejam pagando, ainda que o SUS possa bancar próteses, isso não minimiza o fato de que as próteses chegam ao Brasil com um preço extremamente caro. E são próteses que vão ter que ser trocadas a cada 6 meses. Não é possível descontinuar o fornecimento de próteses a esses indivíduos uma vez reabilitados por meio de próteses. Então, eu acho que isso é um grande problema. Ainda é um grande problema. Precisa de oclusão digital para o paciente falar, quer dizer, ter uma mão ocupada para ocluir o traqueostoma durante a fonação pode ser um problema em diversas profissões, né? E outra coisa que eu cheguei à conclusão nesses anos todos que eu estou botando prótese é que minha impressão é que todo paciente vai complicar, sem exceção. Os melhores falantes que eu tenho, em algum momento chegaram aqui, eu olhei para a prótese e falei assim, mas como é que você deixou acontecer isso? Né? Porque parece que todo mundo tem alguma complicação, tem algum pequeno problema, alguma dificuldade. E é o que a gente vai abordar aqui a partir de agora. O primeiro aspecto, eu acho que é importante, é a seleção do paciente. Quando eu comecei a colocar prótese, a idade era 75 anos, era considerado o limite na literatura. Hoje em dia, esse paciente que eu acabei de mostrar para vocês tem 81 anos. Então, tendo destreza, tendo capacidade de cuidar da prótese, eu acredito que qualquer idade seja possível o indivíduo aprender a falar com voz traqueosofágica. A radioterapia, alguns trabalhos mostram que é um fator de dificuldade, outros acham que não. A minha impressão é que um paciente que está fazendo a laringectomia e ganha uma prótese, se ele precisar fazer radioterapia, isso não vai ter nenhum problema. Mas quando eu recebo um paciente já laringectomizado total, que fez radioterapia, e vem ao meu consultório, eu precisando colocar a prótese fonatória, esses pacientes, às vezes eu encontro algum problema. Às vezes a prótese não se adapta, às vezes infecta, às vezes tem extrusão. As minhas complicações foram mais frequentes em pacientes que tinham radioterapia, aquele pescoço bem endurecido, e que foram os que tiveram mais dificuldade de colocar prótese traqueosofágica secundária, portanto, pós-laringectomia total. E outro aspecto é que a gente tem que, quando está diante do desafio de colocar prótese, é construir ou ter um traqueostoma de tamanho adequado para a oclusão digital. Ter motivação, ter uma família que acolhe, ter a possibilidade de conversar com outras pessoas, eu acho que isso faz diferença em prótese traqueosofágica, em voz, em reabilitação. O paciente que é aquele cara que está lá sozinho em casa o dia inteiro, ele tem pouca motivação para aprender a falar. Quando a gente vai para a literatura, né, tentando descobrir por que isso pode dar errado, na colocação primária da prótese traqueosofágica, a gente encontra em alguns artigos, mesmo esse aqui é um artigo mais antigo, mas mesmo naqueles mais atuais, de que as complicações relacionadas à inserção da prótese traqueosofágica pioram o resultado de reabilitação de longo prazo. Então, realmente, a equipe tem que estar treinada para saber fazer isso. Por exemplo, colocar, na hora da traqueostomia, é muito importante a gente colocar uma prótese de tamanho adequado. Eu, usualmente, coloco uma prótese de tamanho 10 milímetros na laringectomia. Também, quando eu vou colocar a prótese secundária em paciente já laringectomizado, eu escolho uma prótese de 10 milímetros. Mas eu já escolhi de 8. E me arrependi, porque de 8, com alguma frequência, a prótese
surgia um edema da fístula e a prótese era englobada, eu tinha que rapidamente trocar por uma de tamanho maior. Então, como falei, tem alguns detalhes. Então, na escolha da primeira prótese, colocar número 10, por exemplo, diminui a possibilidade de um evento agudo de complicação. Nos pacientes que colocam a prótese secundariamente, esse é um trabalho lá da Cleveland Clinic, e isso foi interessante, pacientes previamente laringectomizados colocaram a prótese, no primeiro dia 90% dos pacientes estavam falando, mas na última avaliação só 73% dos pacientes falaram. E por que isso aconteceu? Porque tinha paciente que de fato não tinha uma voz de boa qualidade. E a voz de boa qualidade, como eu estava alertando para vocês, ela vem da ausência de constrição do segmento faringoesofágico, dessa transição entre a faringe e o esôfago. Foi o único fator, de fato, preditivo de qualidade boa ou excelente. Coisa que também eu observei nos pacientes que foram submetidos à análise vocal lá atrás na minha tese e eu, hoje em dia, no meu consultório. Outros fatores podem demandar um insucesso, né? O paciente que é etilista continua consumindo álcool em excesso, estomas muito grandes que podem precisar de usar uma bolinha ou algum tipo de oclusor para conseguir produzir voz, pacientes que fizeram uma laringectomia com faringectomia, uma reconstrução com retalho de peitoral ou com microcirúrgico, e pacientes que têm uma estenose faringoesofágica, que é diferente do espasmo faringoesofágico, né? Mas vamos falar então sobre complicações de prótese no assunto específico, né? Quando a gente bota uma prótese, o paciente chega no consultório, já tirou os pontos da traqueostomia, o paciente quer falar. Todo paciente, porque você mostrou um vídeo no pré-operatório do paciente falando com laringe eletrônica, com voz traqueosofágica, com voz esofágica, e o paciente, claro, todos os meus pacientes escolhem prótese traqueosofágica. Ele quer falar ele quer produzir aquela voz imediatamente na hora que eu tiro a prótese. Tiro os pontos da traqueostomia. Isso ali, ao redor do 15º dia de pós-operatório. E a gente, às vezes, tenta que o paciente produza a voz, e a voz não sai. Primeiro motivo para isso acontecer é a prótese está bloqueada por muco ou secreções. Então, tem que limpar com a escovinha. Às vezes, eu jogo com uma seringa, eu jogo um soro fisiológico para desobstruir aquela prótese. Isso é o mais comum. Mas tem paciente que ele tem tanta angústia de falar que ele oclui o traqueostoma com muita força. Na hora que ele oclui o traqueostoma com muita força, a prótese é comprimida contra a parede posterior do esôfago. O paciente não consegue produzir som por esse motivo. Então, eu estou com a minha luva calçada, eu coloco meu dedo no traqueostoma e procuro uma oclusão bem suave, oclusão com a mínima força necessária para que não haja escape de ar durante a fonação. E tem que ensinar o paciente a fazer exatamente isso. Ocluir o traqueostoma com a mínima força possível. O escape de ar do traqueostoma durante a fonação funciona como um rádio fora de sintonia. O ouvinte só vai prestar atenção no barulho de escape de ar do traqueostoma. Então, a gente precisa educar o paciente a ter uma oclusão completa do traqueostoma. A gente começa com os exercícios como pedindo para o paciente falar um rá. O rá dá uma liberada na garganta, dá uma relaxada, aí o paciente consegue fazer uma emissão a seguir da vogal sustentada A. Eu peço para o paciente fazer contagem de números progressivamente. Por vezes, o paciente ainda mostra alguma dificuldade de produzir som, eu peço para o paciente fazer uma leve eructação. Esse movimento de eructação, de liberação, de relaxamento da musculatura do pescoço, do segmento faringoesofágico, muitas vezes permite a produção de uma voz de boa qualidade, e aí o paciente percebe que ele tem que, de alguma forma, relaxar a garganta na hora de começar a falar. Treinar, como eu falei, a completa oclusão e suave oclusão do traqueostoma, e a gente vai acrescentando frases mais longas e estimula o paciente a usar a voz. O paciente termina essa primeira consulta e com uma cartinha encaminhando para a fonoterapia, ok? Não vamos nós, cirurgiões, ter a pretensão de reabilitar, isso não vai dar certo. A outra coisa que pode acontecer é o paciente fazer uma força desgraçada, ele bota o dedo, e de repente o ar solta, o ar sai. Isso, geralmente, a gente, com esse tipo de esforço e esse tipo de produção de uma voz que é constrita, que é estrangulada, a gente chega ao diagnóstico de uma voz que é assim produzida por conta de um espasmo ou uma hipertonicidade do segmento faringoesofágico, que é diferente da estenose, né? A estenose faringoesofágica é um paciente que chega para você e fala, doutor, a comida não passa. Eu tenho que comer comidas
cremosas ou pastosas, ou mesmo só passa líquido. Geralmente nas faringectomias, né? Não nas laringectomias por doença intralaríngea, né? Mas é importante que são situações diferentes. Os pacientes com estenose faringoesofágica, geralmente, até que conseguem produzir voz com menos até esforço do que os pacientes com espasmo ou hipertonicidade. A gente vai encontrar na literatura algumas soluções para essa situação. Uma delas é tirar a prótese e ver se o paciente consegue falar sem a prótese. Quer dizer, pensando que o problema pode estar na prótese. Ela pode estar com defeito de fabricação, ela pode estar com a válvula que não abre direito, e por algum motivo o problema ser de válvula. Eu geralmente não acredito que o problema seja a válvula, não. Eu já discuti isso com o pessoal da Atos em algum momento. O índice de falha, de mau funcionamento por problema de fabricação é mínimo, né? Olhando o mundo inteiro, não aqui o Brasil. Então, o que eu faço, eu não tiro a prótese, eu mantenho a prótese, mas eu procuro fazer um bloqueio do plexo faríngeo com lidocaína. Não é obrigatório, mas por vezes a gente faz um bloqueio em 3 pontos do pescoço, como eu já vou mostrar, e a gente consegue que o paciente libere essa musculatura cricofaríngea, esse segmento faringoesofágico, e produza a voz de boa qualidade. Mas a gente pode ir direto para a injeção de toxina botulínica, ou até, em alguns casos, que a toxina botulínica falha a usar da miotomia do cricofaríngeo. Esse é um trabalho muito bacana, produzido pelo grupo lá da Unicamp, do Carlos Schone e o Agrício, né? Eles propõem a injeção de toxina botulínica em pacientes que têm essas dificuldades fonatórias, em 3 pontos, como está mostrado nesse esquema, e aqui, como a gente faz lá na escola, a mesma coisa, né? São 100 unidades de botox, colocado bem próximo aqui do traqueostoma, um ponto médio e um ponto lá em cima, na base da língua, buscando o plano que é paramediano, e sempre aspirando, porque a carótida pode estar medianizada depois de esvaziamento cervical. E com isso a gente produz voz de muito boa qualidade, foi reproduzido esses resultados pelo grupo lá do Schone, e tem várias publicações na literatura com aspectos perceptivos auditivos, com aspectos da pressão necessária para a produção de voz, etc. Então, é uma excelente solução para a constrição do segmento faringoesofágico. E eu alerto vocês de não deixar de fazer isso, viu? O paciente que tem prótese, ele tem um investimento emocional enorme de ter uma voz de boa qualidade depois de uma laringectomia total. Se a voz não está saindo boa, se o paciente tem muita tensão, façam um botox no segmento faringoesofágico, façam este procedimento. Não causará disfagia e o paciente tem uma grande, enorme chance de melhorar a qualidade vocal, de falar de forma mais livre, mais leve, sem grande esforço. Quando produz muito esforço, acaba produzindo tosse também. Então, é uma solução muito bacana. Agora, também tem soluções cirúrgicas. Antigamente, a gente encontrava nos pronto-socorros um balão de sangue steak Blackmore, né, para tratamento de sangramento de varizes de esôfago. Hoje em dia, a gente não encontra mais isso, porque é possível fazer com endoscopia a alcoolização, ou mesmo usar de vasopressina, etc., para você conter sangramentos esofágicos. Uma sonda de Foley que você insufla dentro do segmento faringoesofágico permite fazer como esse paciente aqui, que eu coloquei o balão de sangue steak, fiz uma cervicotomia, dissecando muito suavemente, eu encontrei carótida nessa topografia e aqui o esôfago insuflado pelo balão, e aí, com muito delicadamente, a gente faz uma secção desde a parte mais alta do cricofaríngeo até a parte mais próxima aqui do traqueostoma, com todo o cuidado do mundo, ainda que sobrem algumas fibras musculares, para você não produzir uma fístula esôfago-cutânea. Então, essa é a solução, então, que a gente tem para essas constrições do segmento faringoesofágico. Uma outra coisa que vai acontecer mais tardiamente é um desgaste da prótese. Eu fiz um levantamento dos meus pacientes aqui, e, em média, os pacientes trocam prótese a cada 352 dias. Essa prótese aqui é uma prótese que eu fotografei, ela estava com 4 anos no pescoço do paciente. Um paciente que mora lá no interiorzão do Pernambuco e vem de vez em quando visitar a família aqui, veio com a prótese funcionando perfeitamente, mas eu falei para eles, vamos trocar essa prótese, por favor, né? E para aumentar a durabilidade de prótese, a gente usa a anistatina em colutório, esse colutório preparado, uma gotinha vai naquela escovinha da válvula, em que a gente limpa o orifício da prótese,
2 vezes ao dia, seguido de bochecho da solução de nistatina com água e deglutição desse líquido, pelo menos 2 vezes ao dia. É importante higienizar a prótese dentária também, porque na prótese dentária a gente também vai ter cândida, né? Quer dizer, o uso da nistatina é para reduzir a colonização por fungos. Alguns indicam o uso de fluconazol semanal. Eu prefiro não usar o fluconazol, eu prefiro a nistatina. E estimular o paciente a falar bastante, até assim, leitura em voz alta de um livro, cantar. Parece que quanto mais o paciente usa a prótese, mais a prótese dura. Isso é interessante. E outra coisa é que o paciente que tem prótese tem muito refluxo. Por que refluxo? Porque ao falar, parte do ar desce para o esôfago e vai para o estômago. Então dá uma aerofagia e o paciente tem necessidade de se livrar desse ar que desceu ao estômago, né? E quando volta o ar, volta também a acidez que estava no trato digestivo, no estômago, no esôfago. Acaba levando a uma possibilidade desse ácido, de alguma forma, ofender a fístula traqueosofágica, machucar o local onde está a prótese, gerando granulomas, que não são raros. A minha impressão é que todo paciente, em algum momento, vai ter um granuloma, maior ou menor. E isso é uma coisa importante para a gente evitar. Tratamento de refluxo padrão, com o uso de pantoprazol, omeprazol, 20 miligramas ao dia. É assim que eu faço. Agora, vai acontecer em algum momento da história desse paciente um vazamento salivar pelo orifício da prótese, porque a prótese tem um desgaste e é assim que a gente vai chegar à conclusão que a prótese está funcionando mal, vazando pelo orifício da prótese. E esse paciente, basicamente, tem que ter a prótese trocada o mais rápido possível. Mas você pode estar de férias, o paciente pode estar em outra cidade, em outro estado. Então, esses plugs são muito importantes. Esse plug, ele obstrui o orifício da prótese, permitindo ou evitando que o paciente faça uma pneumonia aspirativa. E eu já tive pacientes que tiveram pneumonias aspirativas relativamente severas, porque continuaram bebendo água, sopa, álcool, mesmo vendo que a prótese estava vazando. É um negócio meio impressionante, mas a gente tem que ser muito incisivo de orientar o paciente a ter esse tipo de plug para evitar esses quadros inflamatórios que podem até mesmo ser fatais. Nunca tive um caso fatal, mas tive pneumonia que precisou internar. E trocar a prótese. Precisa trocar a prótese, parece uma coisa muito simples, né? Eu não trouxe filminho de como é que troca a prótese, tá? Eu acho que quem vai fazer reabilitação com prótese precisa sentar com aqueles bonecos, com aqueles aparelhos lá que o pessoal tem nos congressos, sempre tem alguém lá que você pode testar, treinar como é que troca a prótese. Não é uma coisa complicada trocar a prótese, mas é complicado ter uma situação como essa, que a prótese está linda, está escrito lá no teu prontuário que a prótese é número 6, você pede uma prótese número 6, vai colocar uma prótese número 6 nova. Mas em uma situação como essa aqui, que o paciente voltou depois não sei de quanto tempo, você olha a traqueia está bem demasiada, a prótese está toda deformada, em volta da prótese vai ter formado uma colônia enorme de cândida, alargando o orifício da fístula, e isso levando à necessidade de colocar uma prótese que você não sabe muito bem qual é o número que você precisa. Então, muitas vezes, quando eu estou numa situação como essa, eu peço para o pessoal trazer várias próteses de diversos tamanhos ao meu consultório. Eles entregam em consignação, 2, 3 próteses de tamanhos diversos. E a gente usa esse medidor. Esse medidor, ele entra, a gente tira a prótese, coloca o medidor dentro do esôfago, ele tem esse anteparo que ele trava no esôfago, e com esse mandrilzinho preto aqui, ele caminha e mostra para a gente o número da prótese que o paciente precisa. É uma solução extremamente importante, é uma pequena ferramenta para escolher a prótese que eu acredito que todo mundo que trabalha com prótese traqueosofágica deva ter. Chutar o número é um problema, porque depois você coloca uma prótese de número errado, depois de uma semana você vai ter que trocar a prótese do paciente. Uma prótese, especialmente se você escolher uma prótese que é muito curta, que é pequena. Isto é um problema, pode levar a uma infecção, pode levar a um fechamento do traqueostoma, se essa infecção for muito, muito severa. Então, isso é um ponto importante, então, nessa manutenção, nessas trocas periódicas que as próteses exigem. Mas tem um outro problema que eu acho que é ainda mais complicado, é quando vaza, não pelo orifício da prótese, que você precisa trocar a prótese, tudo bem, isso é fácil. O problema maior, eu acho que é quando vaza em volta da prótese. Não pelo buraquinho da prótese, mas em volta.
O paciente bebe água e você vê que está escorrendo pela traqueia líquido, e não pelo buraco da prótese. Isso pode estar acontecendo porque a prótese ela está inadequada, está posicionada de forma inadequada. Ela está, por exemplo, muito lateralizada, como essa figura aqui. Essa prótese está grudando, ela está batendo no anel traqueal. E o anel traqueal não é como a parte membranácea da traqueia que ela acomoda a prótese. Quando ela encontra a traqueia, a prótese ela gira, ela não fica perfeitamente acolada, nem na mucosa da traqueia e nem lá dentro na mucosa esofágica. Isso favorece vazamento. E é algo que é difícil de resolver, não tem como você mudar o buraco de onde está essa fístula. Você teria que tirar a prótese, fechar a fístula e refazer a fístula traqueosofágica em um outro momento. Isso é bem complicado, mas acaba sendo a solução caso essa prótese progrida lateralizando e buscando essa região em que a traqueia é só cartilagem. Então, algumas vezes, sim, você pode estar diante de um posicionamento inadequado tão severo a ponto de você precisar fechar a fístula traqueosofágica e refazer a colocação da prótese em outro momento. Agora, pode ser simplesmente porque a prótese é de tamanho inadequado, a prótese ela não está colada nem na mucosa esofágica, nem na mucosa traqueal. Então, você precisa colocar uma prótese de tamanho menor. Digamos que essa é a solução simples, né? Agora, o que pode acontecer, na verdade, e talvez seja mais comum, é a fístula traqueosofágica está com um diâmetro excessivamente amplo. Ela alargou com o tempo. E isto é comum. Uma outra coisa que também me parece comum é a fístula. Você começou com uma prótese de 10 milímetros, daqui a pouquinho você botou uma 8, daqui a pouquinho você botou uma 6, daqui a pouquinho você colocou uma 4 e ainda está vazando. Por trás da prótese você vê que tem um vazamento. Geralmente isso é porque a parede, a espessura da fístula está muito fina. A espessura da fístula muito fina, você pode tentar resolver sem cirurgia, mas uma boa solução é fazer um retalho do músculo esternocleidomastoideu que você faz com que essa fístula fique de novo mais grossa, mais ampla, com maior espessura, que não é uma cirurgia complicada, eu já fiz algumas vezes. Você precisa fazer uma incisão em cima do traqueostoma, dissecar o trato da fístula traqueosofágica e rodar o retalho. Não é difícil a cirurgia. É possível fazer, mas é muito raro. Eu fiz uma única vez em alguma coisa que beira aí os 100 pacientes que eu cuido com prótese traqueosofágica na vida, né? Agora, esse problema de uma fístula traqueosofágica muito excessivamente ampla é muito comum. E na literatura a gente encontra diversas soluções para esse problema, diversos trabalhos publicados desde lá atrás com o Bloom e com o Singer, depois com as próteses de Groningen, depois com as próteses Provox, etc. Mas, de certa forma, esse foi um problema que a gente encontrou. E o Bloom, ele já tinha mostrado uma solução para isso, que era a construção, lá com tesoura e cola, dessas arruelas grudadas, coladas na prótese, seja na parte esofágica, seja na parte esofágica e traqueal, em ambas as franjas, ou só na franja traqueal. E eu tive contato com essa solução em algum momento e começamos a fazer isso lá na Escola Paulista também. O pessoal lá do grupo da cabeça e pescoço. Então, quando a gente tinha um vazamento por trás de uma prótese Provox, a gente começou a colocar uma arruela de silicone, que a gente mesmo cortava numa folhinha de silicone, fazia o buraco e colocava atrás da prótese. E quando a prótese era uma prótese que estava grande, e o paciente que tinha que pagar pela prótese, não tinha grana, paciente SUS, aquela coisa difícil, a gente colocava uma arruela mais grossa, como essa daqui desse desenho. Ambas as soluções foram muito, muito boas. Esses pacientes todos que a gente fez isso lá na escola tiveram sucesso. A gente publicou isso nos anais do Congresso de Cabeça e Pescoço em 2003. Foi muito legal isso que depois eu dei essa aula em algum lugar e o Hilgers, que é o criador da Provox, tal, ele viu e falou assim, pô, legal essa solução que você encontrou, e ele até fez uma publicação com muitos casos a mais do que eu,
e colocou a referência dos anais do Congresso Brasileiro, e o laringoscópio aceitou. Isso foi uma coisa muito legal para todos os residentes, que, será que eu faço um trabalhinho para apresentar no Congresso? Faz sim, porque se o trabalho for relevante, ele pode até ser uma referência de uma revista importante internacional, né? E o Hilgers fez essa solução, né? Assim, digamos assim, que ele popularizou e criou essas arruelas que são ótimas. Também a gente pode remover a prótese e deixar o buraco fechar sozinho. Mas é um problema, que o paciente não vai conseguir comer, vai ter que botar uma sonda, ele não vai conseguir deglutir, vai ter que colocar uma traqueostomia com cuff. Não é uma super solução. Mas às vezes precisa fazer também. Se a prótese é muito, muito larga, o buraco, às vezes você precisa dessa solução. E a outra coisa que o Hilgers publicou é tirar a prótese, fazer uma sutura em bolsa, colocar a prótese de novo e aí amarrar essa sutura em bolsa muito suavemente. Eu não gosto dessa solução, eu acho que pode ter uma necrose e aumentar o buraco. Então, só citei aqui para vocês saberem que existe. Também pode injetar ácido hialurônico, que é o Juvederm Restylane, ou fazer uma rotação de retalho de novo para aumentar essa espessura da fístula. Mas é uma boa solução a arruela, né? E granuloma? Granuloma, que eu falei, é muito comum granuloma, né? Seja por conta de refluxo, seja por conta de uma infecção da fístula. Às vezes a prótese está um pouco grande, ela fica com um movimento de pistão dentro da fístula traqueosofágica, acaba fazendo uma pequena fissura, uma rágade, contamina e forma um granuloma, né? Então, às vezes, a prescrição de antibiótico e corticoide também pode resolver. De qualquer forma, se o paciente conseguir falar sem dificuldade, o tratamento clínico é possível. Se o paciente não estiver conseguindo falar e você estiver enxergando um granuloma, tem que tirar a prótese. Tira a prótese, remove o granuloma, às vezes até leva o paciente para o centro cirúrgico para fazer isso e já coloca na hora uma prótese de tamanho menor. Costumo colocar um pouquinho de uma pomada ali de Oncilon creme, dou antibiótico no pós-operatório, e vai muito bem com uma prótese de tamanho menor, depois que o granuloma for retirado. Bom, esse foi o assunto complicação de prótese traqueosofágica, que eu procurei abordar aí vários aspectos desse tema. E pediram para eu falar também sobre estenose de traqueostomia. Dori, sigo adiante ou você quer abrir para perguntas sobre o assunto prótese antes de eu entrar em estenose de traqueostoma? Pode ir adiante, Fábio. A gente faz tudo no final, ainda não apareceu nenhuma pergunta por enquanto. Então tá bom, vamos lá. Estenose de traqueostomia. Eu acho que esse é um problema comum, né? Eu acho que todo mundo já teve alguma estenose depois de uma traqueostomia super bem feita, né? Não tem uma definição exata do que seja uma estenose de traqueostoma. Eu tenho um paciente aqui no consultório que o tamanho do traqueostoma não é maior que o dedinho dele, mas não tem nenhuma queixa. De qualquer forma, uma dessas definições é se o paciente precisar usar uma cânula de traqueostomia para manter o orifício aberto por mais de 3 meses depois de diagnosticado o problema, ou pacientes que simplesmente porque o traqueostoma está pequeno necessitaram de revisão cirúrgica. Então, a gente é muito mais uma condição do traqueostoma do que propriamente um diagnóstico padrão, né? O problema do traqueostoma estenótico é que acaba formando muita crosta. O paciente não consegue expectorar todo o catarro que ele produz, dificulta muito a higienização das secreções produzidas pelo pulmão, acaba botando em risco de acontecerem infecções pulmonares, dificulta muito os cuidados de prótese, a troca de prótese traqueosofágica em traqueostomas estenóticos é super difícil. É possível, mas é difícil. E tem uma dificuldade respiratória que é o quadro mais severo de uma estenose, né? Quando eu fui convidado para dar essa aula, eu fui lá na PubMed e Medline e tal, procurando artigos. E não tem muito artigo sobre o assunto, não. Você pode fazer uma sopa de palavras aqui, procurando laringectomia, traqueostoma, estenose e tudo o que você quiser. Apareceram 34 artigos. Eu devo ter lido quase todos eles. Um trabalho interessante citado por muitos desses autores, né, é uma classificação de 1962 do Montgomery. Ele fala assim que a estenose pode ser tipo fenda vertical, em que acontece por uma compressão das cabeças do músculo esternocleidomastoideu. Pode ser tipo concêntrico, por um fechamento mesmo, concêntrico de uma estenose das bordas do traqueostoma. Pode ser o tipo inferior shelf, que por uma redundância de pele no retalho inferior.
ou por um tipo superior shelf, seria por uma redundância de pele no retalho superior. Eu já vivi esse cenário de uma redundância de pele no retalho superior. Eu tirei pouco da pele do retalho superior e na hora que acolou o retalho, sobrou pele em cima do traqueostoma. Acabei solucionando o problema sem cirurgia, mas em algum momento aquilo me pareceu que ia ter que operar. Nessa literatura que eu pesquisei, a radioterapia não foi um fator determinante de estenose, mas para alguns autores, sim, é um problema que pode ser causador dessas estenoses. E foram mais comuns, todos os artigos apontam que são mais comuns no paciente sexo feminino, até porque a traqueia feminina é mais fina do que a traqueia masculina. Há uma relação com infecção da ferida cirúrgica, com uma infecção seguida de uma deiscência e uma cicatrização por segunda intenção, é um motivo ainda mais óbvio. E parece que, nesse trabalho do Griffith e do Lute, lá de trás, de 82, eles fizeram uma análise de uma casuística não muito grande de casos deles, alguma coisa perto de 70 pacientes, em que em um grupo eles biselaram a traqueia e em outro grupo eles fizeram o corte transverso. E no paciente que teve corte oblíquo, o índice de estenose foi menor do que naqueles com corte transverso. Eu sempre fiz na minha vida, desde que eu sou residente, biselar o traqueostoma. E sempre, não vou dizer que nunca tive estenose, mas foram muito poucas dos pacientes que eu mesmo fiz laringectomias. Então, me parece uma boa solução. Os nossos professores estão aí para confirmar. E quando o paciente se apresenta com estenose, uma coisa que é muito óbvia é usar a cânula de traqueostomia com diâmetros crescentes. O paciente chega aqui com uma estenose, precisando de uma traqueo número 2, daqui a 5 dias o paciente já volta, já bota no número 3, daqui uma semana eu boto no número 4, e quando eu chegar no número 6, eu deixo o número 6 aí por uns 3 meses. Se o paciente tem prótese traqueoesofágica, eu acabo pedindo para o paciente usar a cânula ainda apenas à noite, porque daí ele pode usar a voz durante o dia. Podemos fazer dilatação com velas, aquelas velas lá que tem na broncoscopia, ou na endoscopia, que são as que a gente comumente usa, ou indicar cirurgia mesmo, né? Esse é um trabalho interessante agora de 2020, de um grupo indiano, fez uma revisão de muitos artigos, alguma coisa perto de 20 artigos foram levantados para fazer essa revisão, e eles falam, né, como é angustiante ter um paciente que está evoluindo com uma estenose de traqueostoma. Acho que todo mundo que viveu isso já teve essa sensação, né? E é interessante usar a palavra angustiante, não a palavra chinesa, indiana, para esse sentimento. E a gente precisa de uma técnica muito cuidadosa para evitar a ocorrência de estenose de traqueostoma, né? Tendo como objetivo criar um traqueostoma que deve ter ao redor de 14 milímetros quadrados até 20 milímetros quadrados. Quer dizer, é importante a gente pensar que a gente precisa permitir que o paciente oclua digitalmente o seu traqueostoma para falar. Então, apesar de ter algumas técnicas que buscam quebrar esse formato circular do traqueostoma, né, não existe um estudo que compara as variadas técnicas. Você vai encontrar séries de casos dos diferentes tipos de retalho, como esse exemplo aqui. Também não há uma vantagem absoluta de você fazer o traqueostoma na incisão da laringectomia total ou numa incisão diversa. Também a gente encontra índices mais ou menos semelhantes de estenoses tardias. Quando a gente fala de estenose propriamente dita, né, a paciente tem uma estenose, ela se estabeleceu, né? Uma técnica, essa técnica que está no livro do Loré, isso aqui, aquele atlas de cirurgia que eu tenho desde sempre na minha cabeceira, né? E ele propõe essas etaplastias na lateral, e essa outra técnica que é você resseca a estenose, você solta bem o traqueostoma, puxa o traqueostoma para cima. Depois de retirada essa pele, você faz esses retalhos de avanço, tanto maiores quanto necessários, evitando retalhos muito finos, fugindo da área de retalho fino, buscando uma área de retalho que já tem um subcutâneo, que tem um aspecto bem nutrido, para que você avance esse retalho em direção à borda. A gente faz isso nas laterais e, eventualmente, eu faço também na parte inferior, mas eu não faço na parte superior, porque os pacientes que me procuram, geralmente, ou eu coloquei uma prótese traqueosofágica neles, ou eles já estão com a prótese traqueosofágica e vieram a mim para eu resolver esse problema. Então, eu evito manipular muito a parte posterior membranácea, onde está a prótese traqueosofágica. E aqui outros exemplos de retalhos, né?
retalhos, esse retalho anterior, esse retalho posterior, que definitivamente eu não gosto, porque vai mexer na parte membranácea, que é onde tem a prótese traqueosofágica. Aqui também outro exemplo de VY, um retalho VY, mas que são retalhos descritos na literatura, e todos eles têm um índice de sucesso relativamente bom, né? A gente está fazendo aqui uma nova traqueostomia, tendo cuidado, rigor de técnica, uma cirurgia que você já não está cansado, exausto de ter feito esvaziamento cervical bilateral, laringectomia total, fechamento, aí tem que maturar aquele traqueostoma, às vezes você está já com menos gás, faz aquilo de uma maneira que não é a perfeita. Então, eu acho que na hora que você senta para fazer uma solução de uma estenose traqueal, de um traqueostoma, os resultados são relativamente bons. Pelo menos essa é a minha experiência. Então, o que a gente recomenda, né, é medir o diâmetro do coto traqueal e biselar se for necessário. Se o cara tiver uma bruta de uma traqueia e você ainda biselar, vai ficar um orifício colossal que o paciente não vai conseguir ocluir digitalmente. Então, não é biselar sempre, biselar se for necessário. Uma coisa que eu sempre faço é seccionar as cabeças externais do músculo esternocleidomastoideu. Sempre eu faço isso, porque evita essa constrição dos músculos sobre o traqueostoma, ao mesmo tempo permite uma melhor cooptação dos adesivos, dos filtros do traqueostoma para reabilitação pulmonar. Esses filtros, eles filtram o ar, eles evitam a entrada de corpo estranho, eles funcionam como um elemento intermediário para o paciente não colocar o dedo direto no buraco da traqueostomia, e eles umidificam, aquecem o ar que o paciente respira, diminuindo tosse. Então, são filtros importantes da gente, quando está construindo o traqueostoma, pensar que é importante adaptar o filtro. Além do que, nesses adesivos também você pode colocar uma válvula hands-free, para o paciente falar sem precisar ocluir o traqueostoma, o que é uma coisa muito, muito boa. Então, seccionar as cabeças externais tem essas duas vantagens, de evitar estenose e de ajudar na realização da colocação desses filtros. Seccionar a pele de forma elíptica é muito importante, você perceber que não tem essa redundância da pele no retalho superior, principalmente, fazer uma boa elipse superior do retalho, para evitar aquele tipo superior shelf, né, que eu tinha falado, ou posterior shelf, que você tem a redundância da pele caindo sobre o traqueostoma, favorecendo estenose, né? Então, tirar essa pele redundante. Terminando, né, assim, é possível fazer as etaplastias, me parecem soluções interessantes, especialmente se elas forem feitas anteriormente. Eu evitaria essas etaplastias na parte posterior, na parte membranácea do traqueostoma. Também a dica é evitar retalhos de pele que sejam finos ou muito longos, porque se tiver necrose vai cicatrizar por segunda intenção de novo e vai refazer essa estenose cicatricial. Então, terminando, né, coisas que a gente faz nos nossos casos, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, né? Eu peço para o anestesista sempre estubar o paciente na sala de cirurgia, o paciente podendo ser estubado, já estuba. Preferencialmente, eu não deixo cânula metálica, especialmente se eu estiver num hospital que eu conheço, que eu me sinto seguro, que eu sei que a enfermagem vai dar conta de fazer a higienização do traqueostoma. Eu prefiro não deixar nem mesmo a cânula metálica. Às vezes, se eu estou num ambiente estranho, eu deixo a cânula metálica, no hospital que eu não me sinto muito seguro com a enfermagem, com a fisioterapia respiratória, mas eu posso dizer que 90% dos meus casos ou mais, eu não deixo cânula nenhuma. Sempre manter o paciente recebendo ar comprimido umidificado, isso reduz a formação de crostas. Nesse momento que o paciente está se adaptando a uma respiração sem o ar umidificado, filtrado, aquecido, ter umidificação no traqueostoma é muito importante, pelo menos eu deixo por uns 5 dias, depois parece que começa a ficar uma coisa exagerada e juntar um pouco de líquido no pulmão, então eu deixo por um período curto. Manter o traqueostoma limpo, livre de crostas, eu sempre eu vou passar visita, pego kit de curativo, eu faço uma limpeza, uma higienização, eu tiro toda a crosta, eu limpo todos os pontos do traqueostoma, mantenho aquilo o mais higienizado possível, gasto tempo, é uma visita hospitalar que não é oi e tchau para o paciente, isso demora 20 minutos, meia hora, 1 hora, às vezes se as crostas estiverem muito grandes, mas tem que ser feito. Se deixar juntar a crosta, pode até obstruir o traqueostoma, favorece a infecção pulmonar, então é uma coisa extremamente importante.
E aquilo que vale para toda cirurgia, vale para todos os tempos da cirurgia, mas confeccionar o traqueostoma de uma forma muito cuidadosa. Eu acho que dei aqui algumas dicas que podem ser úteis para os mais jovens e tenho certeza que compartilhar essas informações pode ajudar vocês aí no futuro. Era isso que eu tinha para dizer, Dorival, no tempo de 50 minutos aí. Parabéns pela aula, Fabião. Muito obrigado, foi muito boa. E agora sim nós temos um monte de perguntas. Eu vou começar pelo professor Medina. Opa! O professor Medina fez algumas perguntas de técnica cirúrgica da laringectomia. Uma delas você já acabou respondendo, que seria sobre a secção da inserção medial do esternocleido. Ele pôs um ponto de interrogação, então eu acho que essa você já respondeu. A outra é uma que eu fiquei na dúvida também durante a tua apresentação, com relação à miotomia do cricofaríngeo. Se você faz no ato operatório durante a laringectomia, a gente costumava fazer com a faringe aberta quando não usava o stapler. Eu também. Agora com o stapler fica mais difícil fazer essa miotomia. Então, o que eu tenho feito com o stapler, sei lá, acho que as minhas últimas 20 laringectomias foram com stapler, né? Mas quando você não está usando stapler, você pode colocar o dedo dentro da faringe, direcionando até o esôfago, e nessa transição entre o esôfago cervical e o início ali da parte mediastinal, torácica, você às vezes sente a musculatura do esfíncter esofágico superior, e você pode, com um bisturi, muito suavemente seccionar essa musculatura. Então, veja, eu sempre fiz isso quando eu não usei stapler. Quando eu comecei a usar stapler, eu parei de fazer isso. Mas, veja, o stapler com fechamento horizontal e evitando muitas camadas de fechamento. Nem sempre eu fecho, por exemplo, a musculatura cricofaríngea. Às vezes eu deixo ela aberta, os constritores da faringe. Então, fica só mucosa, na verdade. E eu não tenho visto necessidade de fazer a miotomia do esfíncter esofágico superior, porque as vozes produzidas pelos meus pacientes têm sido muito boas, sem a secção. Legal. O professor Medina fez um outro comentário. Se você não acha que sempre haverá uma tendência de estenose do traqueostoma, portanto, optar por tentar deixá-lo maior. Não, eu acho que sim, a gente sempre tenta deixar maior, né? Eu biselo todos os meus pacientes praticamente, Bob, por conta disso. Eu sempre acho que vai ter algum grau de estenose. Alguma estenose vai ter. Um traqueostoma não é um buraco normal, a natureza quer fechar aquele buraco. Eu sempre penso assim. Então, eu procuro fazer o maior possível, mas eu não biselo mais do que 2 anéis traqueais, por exemplo, mesmo sendo uma mulher com uma traqueia pequena. E num paciente que é um cara grandão, eu olho para o dedão do cara e vejo que o dedão dele é um dedo grande, que ele pode se beneficiar de ter um traqueostoma grande. Mesmo se eu encontrar uma traqueia grande, eu vou fazer biselado. Eu posso me lembrar de 1 ou 2 pacientes que eu não biselei. Praticamente todos os pacientes, portanto, eu fiz em bisel, exatamente para prevenir algum grau de estenose que o traqueostoma vai ter. Aproveitando a discussão sobre traqueostoma, a Paola fez um comentário que eu acho que é bastante pertinente, que a gente tem que tentar evitar descolar a traqueia lateralmente o quanto possível, porque a vascularização da traqueia vem lateral. E isso pode aumentar o risco de necrose de anel traqueal. Eu concordo com isso, eu solto o mínimo. Mas eu solto um pouco, sabe? Porque senão, se você tiver um pescoço curto, por exemplo, o traqueostoma vai ficar sob tensão, com a estrutura, com o pulmão, com a traqueia sendo tracionada para baixo. Eu acho que se a gente tiver um pouco de liberação, ao contrário, eu nunca solto atrás, né? Eu nunca solto atrás porque eu tenho uma prótese traqueosofágica que está inserida. Então,
eu não tenho nenhuma dissecção da traqueia posteriormente. O meu traqueostoma vai estar sempre naquela borda que é o meu limite cirúrgico da laringectomia total. É a minha margem inferior. E ali eu vou colocar o meu traqueostoma, minha prótese traqueosofágica mais ou menos a 0,5 centímetro, 0,7 centímetros dessa borda. Então, eu não descolo nada atrás. Mas, às vezes, para você poder trazer o traqueostoma um pouco mais para cima, infelizmente, eu solto, sim, um pouco lateral. Mas eu vou dizer que eu solto 1 centímetro, não mais do que isso. Agora, falando sobre as próteses, que você falou logo no começo, a gente tem 2 perguntas. Uma do Emerson, que ele pediu para perguntar se a prótese 10 sempre você acha ser padrão, porque ele, na primeira punção, porque ele usou algumas vezes a 8 e ele sentiu um pouco melhor. E aí, aproveitando esse gancho, o Juliano te deu parabéns pela aula e pergunta qual é o seu manejo do paciente que mantém o alargamento da fístula traqueosofágica. Bom, o primeiro aspecto sobre a prótese. Veja, quando eu comecei a colocar prótese, eu colocava número 8. E, puxa, eu fiz bastante desse negócio, né? Eu cheguei à conclusão que alguns pacientes que eu coloquei prótese 8, aconteceu um edema de pós-operatório, e aquela prótese que me pareceu, na hora da cirurgia, de tamanho adequado, o paciente voltou, alguns pacientes voltaram ao consultório, sendo nítido que a mucosa traqueal estava edemaciada e se projetando sobre a prótese. E na hora que eu tentava que o paciente produzisse voz, eu podia imaginar que a mesma coisa estava acontecendo lá dentro. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, vou começar a colocar prótese 10. Quando eu comecei a colocar prótese 10, eu nunca mais tive esse problema. Ok. Mas se eu tiver uma prótese 10, a prótese pode fazer um movimento de pistão, ela pode ficar muito grande. É verdade, isso pode acontecer. Mas eu nunca tive, nessa primeira prótese, nenhum tipo de vazamento ao redor da prótese. Nunca tive. Tive vazamentos, sim, pelo orifício da prótese, muito precoce, mas ao redor da prótese, porque a prótese estava maior, eu nunca tive. Então, a minha impressão é que nessa primeira prótese, que vai durar aí uns 6 meses, se tiver um pouquinho de movimento de pistão, nunca se mostrou um grande problema, número 1. E na hora que eu vou trocar, é claro, eu vou refazer a minha medida de prótese e usar uma prótese menor. Mas parece que todo paciente vai precisar de prótese cada vez menores, sabe? Minha experiência com prótese é que eu coloco 10, depois 8, depois 6. Com frequência, eu preciso reduzir o número das próteses, do tamanho das próteses, em coisa de 2 anos, 3 anos depois da cirurgia. Então, esse problema de colocar uma prótese que é um pouco maior, ele não é um problema real, porque isso vai acontecer em outra parte da história desse indivíduo, entendeu? Então, eu prefiro botar 10 e evitar o risco que essa prótese fique pequena, porque com a 8 eu já vivi isso algumas vezes, infelizmente. A pergunta do Juliano, só repete para mim, ela de... sim, eu lembrei. Mesmo colocando a arruela, você continua tendo vazamento, né, Juliano? Então é o seguinte... Qual o seu manejo do paciente que mantém o alargamento da fístula? Isso é um big problema, né? Mas o que eu fiz já poucas vezes foi fazer uma interposição do músculo esternocleidomastoideu. Isso é feito basicamente fazendo uma incisão que começa na lateral do pescoço, eu faço o contorno da prótese, do traqueostoma, avanço para o outro lado, faço uma incisão aí perto de 10 centímetros, e muito delicadamente eu disseco, como se estivesse dissecando uma veia, eu disseco o trato da fístula traqueosofágica. Eu disseco o trato da fístula traqueosofágica. E aí eu faço uma interposição de músculo. Eu coloco eu abro, faço um retalho, abro o músculo e coloco embaixo e em cima da fístula o músculo esternocleidomastoideu. E na frente desse músculo eu dou um ponto.
Com isso, eu vou estar estrangulando a fístula traqueosofágica. Imediatamente eu faço a medida e já coloco uma prótese no lugar. Geralmente eu coloco prótese 10, porque eu já meço esse músculo para não ficar muito grosso, muito gordo. E com boa resolutividade. Basicamente é isso. Deu para entender, Juliano? Obrigado, Fábio. Ó, tem uma outra questão aqui a respeito. Tá tendo panelaço aí. Eu acho que é anti-Bolsonaro. Não, é anti-Bolsonaro, ele está fazendo discurso aqui na TV, falando da Fiocruz, é só para informar. Parabéns pela aula aí, Fábio. A gente tem umas diferenças dentro do serviço público em passar prótese, né? Depois até comento aí qual é a experiência nossa do ICESP, que a gente não faz prótese primária, a gente só faz punção secundária, até tentando ver se o doente se adapta primeiro à voz esofágica, depois até laringe eletrônica, que hoje o SUS cobre, e o SUS só cobre a primeira passagem, né, a primeira prótese, não está pagando as demais próteses, e quem banca isso é o ICESP, eu tenho até uma cota mínima disso. Deixa eu aproveitar esse gancho, Marco, porque tem uma pergunta exatamente sobre isso, quando que você escolhe fazer a passagem primária ou a secundária? A gente, devido a umas complicações dos nossos doentes, acho que é diferente da clínica privada, o doente SUS, hoje o que mais nos preocupa é a sarcopenia, que você convive com nós também no ICESP, né, Dorival? Você vê a nossa preocupação, é o estado dietético, nutricional desses doentes, e todos têm uma sarcopenia, né? Quando você acaba estudando musculatura. E nós temos mais complicações. Além do que, a gente acaba fazendo, pelo menos por ano, umas 5, 6 salvage. E então a gente, laringectomia de resgate, desculpa, então nossa preferência há muito tempo, desde a época do HC, com Pedro Michaluarte, a gente já só passa prótese secundária. Eu deixo acabar a radioterapia, estabilizar os tecidos, a traqueostomia tomar a sua forma, e com isso a gente passa e pelo menos você tem próteses melhores adaptadas. Nos países de primeiro mundo eles passam a primeira, né, mas a nossa é por razão social, número reduzido de próteses, e eu tento fazer voz esofágica nesses doentes. E tudo que o Fábio falou, nós fazemos, seccionar o esternocleido na cabeça clavicular, a miotomia, e essa miotomia também, no primeiro momento, o doente fala melhor, mas também no segundo momento, devido à própria miotomia, você tem uma atrofia da fístula traqueosofágica e ela fica mais fina, e por isso que você vai reduzindo. Porque você também tira a inervação de toda essa musculatura quando você faz a laringectomia. Então, isso são fatores que vão vendo. Mas, assim, a punção primária objetiva nós não fazemos. Eu espero o processo de radioterapia e toda a cicatricial terminar. Logo que eu tentei as outras vozes, coloca a laringe eletrônica e a gente só leva a caso selecionado. Se o doente tiver... nós fazemos um cinevídeo de glutograma para selecionar os doentes. Antes a gente fazia a manometria, e se tiver o esfíncter esofágico funcionante, a gente também nem passa, porque sabe que vai dar problema. E como tem muitas essas cirurgias de resgate, um outro problema são as estenoses, que também a gente desaconselha a fazer. A gente usa muito cinevídeo para isso agora. É o protocolo do instituto. Tá? Bom, é uma diferença grande. Ligado à cabeça e pescoço na Escola Paulista. Eu estou ligado no setor de laringe e voz, né, onde a gente tem os casos de câncer inicial da laringe. Então, o que eu vou te falar assim, hoje em dia os convênios estão pagando prótese traqueosofágica. Já existe uma DUT que manda os convênios pagarem prótese traqueosofágica. Esse é um aspecto importantíssimo do dia a dia do meu consultório, porque os pacientes têm direito à prótese. Quando eu estava lá na escola, na cabeça e pescoço, ainda relacionado à disciplina, fazendo laringectomias totais lá, eu me arrisquei muito, porque a gente colocava as próteses primariamente.
E, de fato, surgiram grandes problemas de pacientes com próteses que não conseguiam, que não tinham dinheiro para trocar a prótese. Isso é um baita de um problema. E, às vezes, tinha lá uma coleta especial na igreja, às vezes tinha um parente que tinha um pouco mais de grana. Mas o que a gente fez, na verdade, foi começar a recomendar aos pacientes com prótese traqueosofágica aprenderem voz esofágica. E o que a gente aprendeu com isso é que, provavelmente, o fato do paciente fazer uma laringectomia total, estar falando com uma prótese traqueosofágica, ter a tranquilidade dele estar reabilitado, parece ser um agente facilitador para aprender voz esofágica. Então, eu até hoje, no meu consultório, eu tenho um paciente com prótese traqueosofágica, eu ofereço para ele, você não quer tentar aprender voz esofágica? Você está reabilitado, você tem uma voz boa, mas eu tenho uns filminhos aqui de paciente com voz esofágica que eu mostro para os pacientes que estão com prótese, que estão falando bem. Eu falo, você está vendo esse paciente? Ele não tem prótese, ele não tem problema de ter que vir aqui, de ter que ir para o hospital trocar prótese, porque no convênio paga a prótese lá internado, não paga a prótese na minha cadeira aqui do consultório. É um absurdo. Seria muito mais barato o convênio entregar a prótese para o paciente e eu trocar aqui, mas o convênio me faz ir para o hospital para botar uma prótese. É um absurdo. Então, assim, Marcão, eu penso assim, o câncer da laringe é uma doença de mau prognóstico. Mau prognóstico. Os pacientes morrem. Morrem quando não é no pescoço, é por neo de esôfago, de pulmão, de estômago, de cólon. Então, se a gente pudesse, sabe, botar prótese em todo mundo na hora da laringectomia total, eu tenho certeza que a gente ia estar oferecendo um ganho de qualidade de vida para os pacientes excepcional. E assim, a literatura ela mostra que não existe aumento de complicações da laringectomia, não existe aumento de fístula, não existe aumento de infecção, não existe o problema do paciente estar usando a sua voz durante o processo da radioterapia de pós-operatório. A voz é igualmente muito boa e a qualidade de vida é muito melhor. Então, eu acho assim, se o paciente tem a possibilidade de escolher, e veja, eu também atendo o SUS lá na escola, né? Estou atendendo muito menos agora, para a pandemia e tal, mas o que eu vejo é que a gente atende classe média no SUS. Os convênios têm um serviço ruim de cabeça e pescoço, tem um serviço ruim de radioterapia, tem um serviço ruim de quimioterapia, de oncologia. Então, tem muito paciente de classe média que procura a gente no SUS. Tem paciente que não tem grana para pagar particular a consulta, a cirurgia. Tem paciente que tem um convênio que é muito ruim, que ele não se sente seguro, prefere ir no SUS. O SUS é excelência em várias áreas, o ICESP é uma prova cabal disso. Então, eu acho que a gente precisa dividir com o paciente um pouco a responsabilidade, sabe? Se a gente falar para o paciente, olha, você vai operar, tem esta e esta modalidade de reabilitação pós-operatória para o senhor fazer. Problema, o SUS paga a primeira prótese para o senhor, não paga a segunda, ela custa tanto. Se esse paciente entrar com uma liminar, ele vai ganhar a segunda prótese do SUS. Ele vai. E daí para frente todas. Eu sei que a judicialização ela não é uma boa solução, mas ela é uma solução. Ao mesmo tempo, a gente às vezes bota um carimbo que o paciente não tem dinheiro, e às vezes o paciente tem dinheiro para botar uma prótese que vai fazer ele falar, vai permitir que ele trabalhe, que ele produza dinheiro, coisa que se ele tiver uma traqueostomia e não conseguir falar nada, ele não vai conseguir produzir absolutamente nada. Então, eu tenho muito cuidado com meus pacientes de oferecer para eles as modalidades possíveis de reabilitação e entregar para o paciente a responsabilidade da solução. É claro que no SUS, no paciente pobre extremo, no paciente depauperado, isso não é, de fato, algo factível. Eu sei disso, trabalhei no SUS tanto tempo, né? Não tô minimizando esse aspecto. Mas filosoficamente, eu penso que o paciente pode ter uma solução que você desconhece. Fábio, deixa eu aproveitar, tem duas perguntas aqui sobre toxina botulínica que eu não queria deixar passar.
Uma é o tempo para repetir a aplicação da toxina Boa botulínica. pergunta. E se a toxina botulínica pode, você falou acho que na aula, mas a toxina ou a miotomia do músculo pode causar disfagia nesses pacientes. Não. Não, na verdade, não causa disfagia, tá? Eu disse que não causa. Isso, eu entendi isso. Muito interessante dos pacientes que eu apliquei Botox. Eu nunca precisei reaplicar Botox em ninguém. Olha que legal. Porque tudo indica que o paciente tem uma constrição do músculo cricofaríngeo, do esfíncter esofágico superior, você aplica o Botox, aquela musculatura libera e o paciente passa a falar uma voz sem tensão. Aquela mucosa, aquele músculo, de alguma forma, ele aprende a se relaxar quando o paciente fala. Então, eu não tive nenhum caso de disfagia e não reapliquei Botox em ninguém. Mas não é o que está escrito na literatura. O Botox é uma toxina que ela é metabolizada pelo nosso organismo e depois de 3 meses você já pode precisar reinjetar. Os trabalhos que eu li quando comecei a injetar toxina, eu nem fiz uma revisão para essa aula, eu confesso, indicam que você deve reinjetar a cada 6 meses. Legal, obrigado. O resto aqui, um monte de gente dando parabéns pela aula. O Jomar fez comentários que a conduta no traqueostoma depende do processo de confecção, né, que ele aprendeu durante a residência, então ele deu parabéns para você pela aula. E aí ele fez um comentário interessante: a natureza quer fechar o que a gente quer que fique aberto. É isso mesmo. Tem acho que mais uma pergunta. Aqui tem uma outra pergunta sobre a colocação secundária. Aí eu acho que vai ficar mais o Marco que vai acabar respondendo, porque ele fala qual que é a experiência da equipe em relação à colocação secundária da prótese e quando se tem um pescoço congelado pós-radioterapia. Bom, Marcão, acho que você pode responder. Você tem colocado mais secundária do que eu. Depois eu posso dar a minha opinião, sim. Assim, a colocação da prótese secundária, nós selecionamos cada vez mais os doentes, né? Então, a Cinevídeo se tornou... Antes eu fazia manometria, né? Na época do HC, eu estava do lado da turma do esôfago, manometria. No ICESP, nós não temos manometria, nós passamos a usar o Cinevídeo, que é acessível para nós, que era inacessível no HC. Então, você mudou. Pelo Cinevídeo, a gente chega praticamente o protocolo do holandês, né? A gente observa se tem uma área estenótica ali ou de constrição da faringe, e a gente trabalha com isso. A gente também não gosta de fazer a cirurgia da miotomia, é preferível se você tiver... A gente pode fazer o teste da... A gente faz o teste da lidocaína antes para ver se causa um relaxamento e no próprio Cinevídeo ver se melhora. Porque a gente passa, hoje a média de passar dessas próteses secundárias nossas, nós temos direito a 8 próteses mensais dentro do ICESP, quer dizer, troca e nova prótese, né? Então, não é que a gente, porque eu falei, eu tenho que, todo mês eu tenho que pensar em quem eu vou usar, nós damos preferência a quem teve dificuldade de uma reabilitação por voz esofágica, que é a grande maioria, a preferência do indivíduo, que a gente explica que tem que trocar. E para passar a prótese, o ideal você tem que ter um esofagoscópio. Se não tem um esofagoscópio, trabalhar com o serviço de endoscopia para medir a espessura da prótese. Nós fizemos um trabalho há um tempo atrás, a gente usa a ecoendoscopia, né, que eu consigo, com isso, você medir quantos milímetros tem da parede da posterior da traqueia até o esôfago. Outro método que a gente também usa é usar o ultrassom com Doppler, que eu também consigo dar essa medida, e mesmo o próprio pro ultrassom trabalhar, mas o endoscópio é mais interessante, né? Porque quando eu faço endoscopia, eu meço e ao mesmo tempo eu já punciono no local correto, passo o fio, e agora ficou uma maravilha, né? Nessa nova prótese com dilatador, é só passar o fio e descer que você vai fazer. Então a gente troca uma prótese com endoscopia. Quando você não tem isso, nós não temos esofagoscópio, a gente usa muito a sonda de intubação orotraqueal, a gente posiciona com o broncoscópio, funciona
com a agulha mesmo do sistema da prótese de passagem secundária, passa o fio, depois desce com o dilatador. Então é o que nós temos feito, a gente faz a prótese a 1,5 centímetro da borda, como é recomendado, e as próteses funcionam bem. A gente não dê, quem passa de primeira, às vezes, é otorrino, quando faz laringectomia, tem 2 serviços e eles passam eventualmente. Nós, no serviço, a gente tenta dar uma chance para a voz esofágica, e é o custo que tudo faz diferença. Mas a nossa experiência é de longa data disso daí, desde a época que era o HC era nosso único hospital, e hoje a gente tem os 2 para trabalhar, né? Então fica mais fácil. Quanto uma coisa que você falou de alargamento de traqueostoma, uma técnica que a gente usa é a técnica da pétalas, né? Que a gente faz 4 pétalas, resseca a pele e posiciona o traqueostoma. Então é interessante também, é que você falou, não tem muito, você faz aquela que se adapta melhor. E desde que a gente começou a fazer, a gente usa mais essa técnica. Tem a técnica da estrela, tem retalhos complicados. Eu uso o mais simples sempre, para que vai dar menos problema. Mas a secundária a gente faz dessa maneira. Tanto é que, né, no próprio... O esofagoscópio é muito simples, né? É barato, não é caro, os hospitais muitos têm, né? Porque tem serviço de endoscopia, que faz corpo estranho, então é interessante. É fácil de passar, rápido. Bom, eu fiz muita colocação secundária, né? Ainda chega do meu consultório colocação secundária, na verdade. Então, eu não faço nenhuma grande pesquisa com imagem do esôfago. Por quê? A gente fez uma tese de mestrado do Carlos Galucci, lá na Escola Paulista, há muito tempo atrás, e a gente chegou à conclusão que as imagens elas não eram tão claras assim, dizer o que estava acontecendo naquele esôfago. De tal forma que o mais importante, me parece, é a queixa. Se o paciente tiver uma queixa de disfagia, de dificuldade para se alimentar, tem que usar uma dieta que é líquida, tem uma história de ter ficado entupido com um pedaço de carne, provavelmente esse paciente tem uma estenose. E vai ser muito difícil reabilitá-lo, colocar uma prótese traqueosofágica nele. Por outro lado, se não existe na história dele essa dificuldade, o que a gente faz usualmente é entubar o paciente, o esôfago, com uma sonda de intubação orotraqueal, essa sonda de intubação vai até o nível do traqueostoma. Eu passo uma fibra óptica para localizar, posicionar bem o local onde eu vou fazer a perfuração, e com o sistema de trocáter, pode ser até uma agulha de intracáte, tá bom? Você perfura a traqueia em direção ao esôfago e você faz com que o fio guia saia pela boca e você depois tira este fio esse trocáter, esse intracáte, e você consegue puxar a prótese e colocá-la no seu sítio. Então, com bastante sucesso eu tenho feito isso. E isso já há algum tempo. E se o paciente tiver dificuldade para falar depois, né? Primeiro, eu não ofereço para o paciente 100% de sucesso. Eu sempre falo para o paciente que a colocação secundária dá um índice de sucesso perto de 70%. 70%. Para chegar a 90%, a 94%, alguns desses pacientes precisarão injetar botox. Essa é uma decisão imediatamente de pós-operatório. O paciente voltou ao consultório 10 dias depois que eu coloquei a prótese, eu faço o primeiro exercício. Se eu perceber que tem constrição, eu já injeto o botox. E ponto. Eu não faço nada além disso. Assim, o que eu me refiro muito ao serviço público, porque hoje minha vida maior é dentro do serviço público, consultório privado, mais do que laringe, eu faço tireoide, né, com talvez grande parte de meus trabalhos foram com tireoide. Depois do ICESP, nesses 10 anos, a gente teve, mesmo na época do HC, você tem que fazer adaptações dentro. Isso é um problema mesmo, a prótese no SUS, até hoje nós temos, respondo por liminar dentro do HC, o HC perdeu e tem que comprar prótese. Se numa época o professor Alberto comprou um lote de próteses da Blumsinger, acabaram-se as próteses, só que os doentes continuaram vivos, né? E aí nós hoje pagamos essa prótese que é Provox, não tem mais Blumsinger. Então, eu gostava também da Blumsinger, né? Um passado recente,
não é, o problema é que, não tem, que ninguém quer representar, não é um mercado de alto lucro, né, para os caras, né? Então ninguém vê. Mas assim, o nosso no ICEF vai ser secundária, nós vamos continuar passando secundária, porque eu sei minha limitação dentro dele. E os doentes vão bem também, quando você faz toda essa escolha, tem como eu tenho o Cine Vídeo facilitando a endoscopia, essa escolha acho que fica fácil e os doentes evoluem bem com as próteses. Todos eles vão ter, né? Um que vai cuidar melhor, outro que vai cuidar pior, a colonização, aquele que dura 2 anos a prótese, 3, 4, aquele que não dura um mês porque não cuida de nada. Então, você, hoje, o que mais a gente faz é treinar a família e ajudar o doente a cuidar, né, nisso daí. Mas legal, essa aula é assim, fantástica, experiência pessoal, principalmente dentro da uma parte mais privada do que pública, e para todos é um grande aprendizado. Hoje, há muito tempo, eu também trabalho com laringe eletrônica, né? Eu viajo por esse campo. Um dia eu chego lá na minha laringe, que vai ser igual mergulhador. Vou pôr um pet aqui, o cara fala, mas tá indo lá. Fábio, deixa eu agradecer de novo aí, ó, a tua disponibilidade, a tua aula, parabéns pela aula, agradecer a possibilidade do Marco ter entrado para bater um papo sobre a experiência do SUS. A gente não tem mais perguntas e estamos com o horário estourado aqui, porque a PM disponibiliza um horário curto para a gente. Então, eu queria agradecer. Agradeço a todos também, agradeço o convite, todo mundo que assistiu a aula, muito legal. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto e me entusiasma sempre poder compartilhar nossa experiência desse tema. Obrigado a todos, boa noite e até o próximo mês com a continuidade do nosso curso continuado. Obrigado, Fábio, obrigado, Marco. Obrigado, Andréia, obrigado ao departamento da PM.